Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do Portal Fintechs Brasil. O meu nome é Leia De Luca, eu sou fundadora e editora-chefe do portal, e hoje eu estou aqui para conversar com um viciado em dados, Daniel Mendes, que é o fundador e CEO da Dataholics, que é uma empresa que usa a inteligência artificial com base em dados abertos para fazer análise de risco de crédito. E eles têm uma novidade também que ele vai anunciar aqui para a gente. Então, em primeiro lugar, Daniel, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, e vamos lá. Eu queria que você contasse, então, para os nossos internautas aqui, o que a Dataholics faz, por favor. Oi, Leia, tudo bem? Oi, internautas. Obrigado aí primeiro pelo convite, né, de participar aí nesse canal, nessa entrevista. Eu acho bem interessante o trabalho de vocês, acompanho há bastante tempo. E basicamente, o que a gente faz na Dataholics? A gente faz análises de crédito, né? A gente criou um mecanismo de credit scoring, ou de análise de risco de crédito alternativo, né, ao mercado. Então, hoje em dia, no mercado, a gente tem uma análise de crédito que é muito transacional. Então, se olha muito o histórico de pagamentos e de dívidas, e a gente tem aí milhões de devedores aí no Brasil. E o que a gente fez? A gente criou um mecanismo que utiliza dados abertos, né, que hoje em dia se fala muito aí de open data, para ter uma visão mais profunda do consumidor, tanto a pessoa quanto a empresa, utilizando aí mais de 500 fontes de dados diferentes. Então, a gente olha ali desde o perfil daquela pessoa, econômico, socioeconômico, carreira, até outras informações que a gente consegue, índices diferentes da região, do bairro, da cidade, e a gente consegue, com inteligência artificial, saber quem é o bom pagador e quem é o mau pagador de uma forma aí muito direta, né? Em pouco tempo aí a gente consegue dar essa resposta de credit scoring mais inclusiva, né? O que faz as empresas serem mais inclusivas. Então, aquela pessoa que não tinha oportunidades de crédito, agora ela consegue acessar crédito através desse novo mecanismo de análise de crédito, e também fazendo com que as empresas cresçam, né? Trazendo uma nova, melhor clientela, né? Olhando aí não só a parte de pagamentos, mas olhando também outros fatores comportamentais, outros fatores de crescimento, e outros fatores tanto das empresas quanto das pessoas. A gente tem feito aí as startups e as empresas, nossas clientes, crescerem bastante. Legal. Você tem alguma ideia, assim, percentual, quanto que uma empresa consegue melhorar a assertividade aí na concessão de crédito e quanto ela consegue crescer usando essa sua solução? Sim, a gente tem diversos cases, né? A gente se integra muito bem com os times, tanto de grandes empresas, a gente faz sprints e trabalha juntos aí para criar esses mecanismos de análise de crédito, quanto para startups. Então, a gente já ajudou aí bastante empresas nascentes a poderem reestruturar a sua análise de risco de crédito com mais fatores, né? Olhando para uma visão mais holística. No caso de startups, a gente tem um histórico bem bacana de crescimento dessas empresas. A gente já tem aí casos né, a gente tem um cliente aí, por exemplo, de análise de risco de crédito PF, né, para pessoas físicas, para áreas desbancarizadas, comunidades, e essa empresa já chegou a taxa de crescimento de quase 10 vezes, né? Ou seja, eles começaram com uma análise manual, usando birôs de dados tradicionais, e passando para essa análise alternativa, eles conseguiram esse crescimento de 10 vezes. E para empresas, né, onde a gente já pega um mecanismo, vamos dizer assim, já pega um processo tradicional, onde as empresas já usavam birôs de dados tradicionais ou usavam os próprios mecanismos de análise de risco de crédito, a gente já tem casos aí de 1 ano de operação, a empresa escalar 2 vezes vamos dizer assim, o valor, os ganhos na análise de risco de crédito, né? Por quê? Porque ela consegue trazer mais bons clientes, evitar os maus clientes e automatizar de uma certa forma, né? Onde eles podem investir mais em tecnologia, eles podem investir mais em processo, e a gente faz essa parte de análise de risco de crédito, né? Então, eles conseguem, né, no caso das grandes empresas,
a gente já tem um case de 2 vezes de crescimento, e no caso de startups, até 10 vezes o crescimento da empresa. Legal. Nesse período recente que a gente passou aí com a alta dos juros, né, começou uma preocupação de crescer inadimplência entre as fintechs, né? Então, Sim. Eu queria saber, vocês devem ter trabalhado bastante nesse período para ajudar essas fintechs a mitigar esses riscos, né? Deve ter sido um período de crescimento aí para vocês. Agora os juros começaram a cair, mas ainda tem um histórico grande aí de empréstimos com juros altos, né? Você tem algum número de inadimplência nas fintechs, de modo geral, hoje? Se você sabe, nas empresas que adotam a solução de vocês, quanto foi que vocês ajudaram a reduzir a inadimplência? Sim. A gente tem os números aqui, principalmente na parte de pessoas de baixa renda, né, onde a gente ajuda aí empresas a poder analisarem, né, a separarem os bons e os maus. A gente tem aí mais de 30 mil análises todo mês, e a gente percebeu que no começo, né, antes da pandemia, vamos dizer assim, quando a empresa adota essa tecnologia, ela percebe esse crescimento imediato, né? Então, antes ela só olhava para aqueles fatores que não eram, vamos dizer assim, eram altamente discriminatórios no ponto de vista social, mas não conseguiam discriminar o bom e o mau cliente, e elas passaram a usar esse nosso mecanismo. Então, nesse momento, eles tiveram uma queda muito grande na inadimplência e aumento no faturamento das empresas. Então, a gente teve casos aí de empresas que tinham mais de 35% de inadimplência com o público desbancarizado, e elas chegaram a 10% e passaram a 10%, a 9%. Com a chegada da pandemia, a gente sentiu esse aumento, né? Vamos dizer assim, teve esse choque brusco, né? Onde as pessoas tiveram aí um aumento dos juros e um aumento até da inadimplência vamos dizer assim, pessoas perdendo o emprego e tudo mais. O que a gente fez foi, muitas vezes, retreinar esses modelos, né? Então, passados alguns meses da pandemia, a gente criou, que a gente chamou aqui dos modelos pandêmicos, né? Onde a gente pegou o histórico daquela nova situação, daquele novo fenômeno, vamos dizer assim, e criamos modelos auxiliares, ou modelos que pudessem ajudar nossos clientes a agir vamos dizer assim, nessa situação, então, emergencial. E nesses casos a gente conseguiu aí controlar essa inadimplência. Claro que não voltou ao nível anterior, né? Eu acho que isso depende muito mais da queda dos juros e vamos dizer assim, fatores macroeconômicos, mas o que a gente consegue é isso, se adaptar, né? Então, foi para a gente também um grande laboratório. Então, aconteceu, vamos dizer assim, alguma coisa que trouxe vários fatores externos que afetaram muito as empresas. Então, a gente procurou transformar isso em dados, trazer indicadores, trazer informações novas que pudessem contribuir para que a gente pudesse se adaptar e mudar mesmo, retreinar o nosso modelo e trazer um novo modelo de inteligência artificial. Então, hoje, a gente já tem esse modelo que leva em consideração a pandemia, e com muitos clientes, né, com aqueles que conseguiram correr também a tempo, porque depende bastante do outro lado do cliente, a gente conseguiu criar esses modelos pandêmicos e controlar aí bastante a inadimplência nesse tempo de pandemia. Legal, quer dizer que o modelo de vocês é bem flexível, né? Dá para você fazer esses ajustes de acordo com a conjuntura, com as mudanças de clima aí, né? Legal, interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que vocês têm uma novidade para contar aqui para a gente, né? Vocês vão vocês vão criar uma plataforma agora, é isso? Conta melhor como é que vai funcionar, por favor. Exatamente. Até então, a Dataholics agiu bastante nesse segmento corporate, né? Ou seja, a gente atende a empresas, atende a times, muitas vezes times que já têm muito estruturadas as áreas de inteligência artificial, para que a gente possa, junto com a empresa, com o histórico de risco que ela já tem, né? O histórico de pagamentos ou histórico econômico que ela já tem, criar esses modelos customizados e atender essas grandes empresas, atender essas fintechs, atender essas empresas que precisam de uma análise de risco de crédito diferenciado. Então, até então, a Dataholics agiu nesse segmento de criar modelos customizados. Acontece que agora a gente está numa nova fase aqui, né, onde até vamos dizer assim, esse novo cenário trazido pela pandemia, né, a gente criou um mecanismo de credit scoring para que qualquer empresa
possa utilizar de uma forma muito simples através da nossa plataforma, né? Então, já está no ar, né? A gente lançou no começo de outubro, entrando lá em dataholics.io, você consegue ali entrar, criar um usuário e você já pode ter todo esse sistema de credit scoring utilizando 500 fontes de dados abertos, utilizando vamos dizer assim, uma inteligência artificial muito bem trabalhada, que é resultado de pesquisa e desenvolvimento de mais de 5 anos, né? Tanto do lado social, né? Olhando para quais dados, para quais informações são mais interessantes, mais relevantes, quanto para o lado tecnológico, né, aprimoramento dos modelos de inteligência artificial. Hoje em dia, em 20 segundos, a gente consegue, em tempo real, ali, você colocando o CPF da pessoa que você quer analisar, o nome e o CEP, no caso da empresa, só colocando o CNPJ, a gente consegue dar para qualquer empresa a facilidade de poder acessar essas 500 fontes de dados e ter um score, né, ou ter uma nota de crédito para que ela possa tomar a decisão ali, não mais dependendo só daqueles birôs tradicionais, Serasa, Boa Vista, que não funcionam na periferia, não funcionam para as pessoas de baixa renda e nem para pequenas empresas, né? Então, na prática, a empresa vai entrar ali, né, e-commerce.dataholics.io, fazer o cadastro, pode testar o nosso mecanismo e a gente já dá essa conexão com todas essas fontes de dados para poder fazer uma análise de crédito alternativa, né? É uma plataforma aberta para qualquer empresa. Mas para usar, a empresa vai ter que fazer uma assinatura? Como é que é o modelo de negócio aí de vocês, dessa plataforma? Isso, exatamente. A gente tem um teste, né? Então, todas as empresas podem entrar lá, testar. A gente entrega tanto a mesa de crédito, que a pessoa vai lá e usa uma interface, né? É só colocar os dados e fazer as consultas, quanto uma API para poder integrar um sistema com o outro. Então, vamos dizer que você já tem um sistema, já tem uma esteira de crédito, e você queira integrar outro score de crédito, ou você já tem um modelo de crédito, onde você usa Serasa, né, e outras fontes. A gente tem esse novo score para você integrar via sistema. E isso é através de assinatura. Então, pela quantidade de consultas, né, muito similar a um birô de crédito tradicional nesse sentido, né? Então, conforme a quantidade de consultas utilizada, você tem ali um valor mensal, conforme vai usando mais, esse valor vai diminuindo, né? O valor unitário dessa consulta vai diminuindo, e lá você pode, né, as empresas podem realizar tanto consultas PJ, que é consultar uma empresa, né? Saber o risco de crédito daquela empresa, pessoa jurídica, quanto pessoa física, né? Tanto pessoas, vamos dizer assim, em geral, quanto desbancarizados e pessoas que não existem, vamos dizer assim, no mercado tradicional. Então, é isso, é uma subscrição, você paga por mês e tem acesso aí à plataforma. Legal. Agora, conta para a gente um pouquinho a história da Dataholics, desde quando que vocês existem, como surgiu a ideia de criar a empresa? Certo. Bom, eu trabalho aí com internet desde 1996, né? Então foi bem no comecinho da internet. Eu sempre trabalhei com essa questão de experiência do usuário e um tempo eu comecei a trabalhar bastante com dados, né? Taxonomia, categorização de informações, não só as interfaces, mas as formas de categorizar para que as informações sejam mais fáceis de serem recuperadas. E lá nas idas de 2007, foi a primeira vez que eu entrei no Facebook, né? A gente já tinha aí Orkut há muito tempo no Brasil, e eu conheci o Facebook, e quando eu entrei na rede social, eu comecei a ver que a visão, vamos dizer assim, estava chegando uma nova visão, onde os dados abertos, onde as informações estariam disponíveis, né? Não só nas redes sociais, na época que a gente fundou, era muito focado em redes sociais, mas em todo lugar, né? A gente tem uma quantidade gigante de informações, e eu estava estudando muito isso, gestão do conhecimento, e daí veio esse insight de por que não usar essa informação para poder empoderar, né? Ou seja, para poder dar um verdadeiro poder para as pessoas, respeitando a privacidade delas, né? Essas informações existem, essas informações estão à disposição, e se elas forem bem utilizadas, o que pode ser feito, né? E aí, disso, eu fundei a Dataholics. Na época, era bastante experimental, né? A gente fez aí muitas provas de conceito, muitas POCs, até chegar nesse mercado. No começo, era uma visão mais de marketing, mais de, vamos dizer assim, melhores ofertas a serem oferecidas para cada cliente, coisas que a gente já faz hoje com outros clientes também, utilizar isso para
vamos dizer assim, originação de novos clientes, mas a gente acabou indo bastante para esse mercado de crédito, porque é onde a gente viu que tem uma necessidade muito grande. A gente sabe que os mecanismos, que o mercado de crédito no Brasil é bastante evoluído, né, nessa parte de uso de dados, e na época que a gente criou a nossa plataforma, foi o mercado que a gente encontrou também uma melhor, vamos dizer, oportunidade de entender o que a gente faz e de aplicar o que a gente faz muito rápido, e tem dado bastante certo. Né? Legal. Daniel, para terminar, fala um pouquinho de você, da sua carreira, da sua experiência anterior à Dataholic. Você já falou um pouco que trabalha desde os primórdios aí da internet no Brasil com dados, mas conta um pouco mais sobre você, por favor. Certo. Eu vim de uma formação aí pessoal, né, onde teve muita tecnologia envolvida em todo o meu dia a dia, né? Meu pai trabalhava com internet ou com computadores desde a era do computador mecânico. Então, eu lembro que uma vez ele me levou, vou te levar para conhecer um computador. E eu entrei ali, era uma sala grande, e eu fiquei bem animado com aquela novidade, tudo era muito físico. Né? E eu comecei a trabalhar, né? Eu me formei em design gráfico, é uma das primeiras turmas de desenho industrial aqui no Brasil, e sempre gostei dessa parte de desenho, arte, né, ilustração e também tecnologia, essas duas coisas ao mesmo tempo. Acabei indo para essa área de desenho industrial, mas já logo no começo da faculdade já comecei a trabalhar com internet, desenvolvimento, na época programação de sites, desenho, né, design, web design e toda essa questão. E fui levando a minha carreira por esse lado mais de UX, né, experiência do usuário, design. Cheguei a trabalhar no IG, né, cheguei a trabalhar em portais de internet, na área de criação e tudo mais, mas eu comecei a me especializar bastante nessa parte de dados muito cedo. Em 2006, como consultor, eu fiz um projeto numa grande instituição, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, onde a gente fez uma migração, né, eu liderei esse projeto, e houve uma migração de mais de 50 mil arquivos com a classificação desses arquivos, e o Facebook chegando e pedindo cada vez mais informações, né? E eu acabei indo muito mais para o empreendedorismo, né? Depois dessa experiência com Big Data, eu fundei uma agência digital, comecei a trabalhar muito com no media, né? Desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sites, móveis, coisas que não existiam muito na época. Cheguei a fazer uma Wi-Fi patrocinada, né? Patrocinar uma Wi-Fi externa dentro de um parque inteiro, quando ainda não existia, né, esse serviço publicamente. E então, depois todas essas, vamos dizer assim, provocações da vida, né, a respeito de dados abertos e como utilizá-los para poder empoderar o ser humano, eu fundei a Dataholics, e desde então eu tenho trabalhado aí bastante nesse sentido, né, o que é bastante gratificante, porque é um trabalho técnico, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas é um trabalho também social, né? Hoje em dia a gente inclui mais de 50 mil pessoas todo mês, né? Se a gente for pensar com nossos algoritmos, a gente ajuda empresas, fintechs, bancos a serem mais efetivos, ganharem mais dinheiro, vamos dizer assim, terem uma melhoria no modelo de risco de crédito deles, mas também para a sociedade isso tem um impacto positivo, né? Mais de, vamos dizer assim, 20 mil famílias de baixa renda têm acesso a crédito, enquanto eles não teriam anteriormente, e também empreendedores, aí a gente tem aí mais de 20 mil também empreendedores, pequenas empresas que eram subavaliadas, tendo aí essa melhor avaliação. Eu costumo dizer que é um hack benéfico aí para todos os lados, né? Vale a pena para todo mundo, respeitando aí a privacidade das pessoas e tudo mais. Tendo legal. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima vez. Obrigado, Léa. Um abraço, obrigado e obrigado a todos aí. Até mais. Tchau.